Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Débora Campos Estefânio, como muitos de vocês já sabem, já me conhecem. E na manhã do dia de hoje, dessa quinta-feira, eu quero compartilhar com vocês mais algumas pérolas, né? Mais alguns pedacinhos da palavra de Deus no livro de Provérbios, dessa vez do capítulo 20. Não quero me alongar e nós vamos ler, não todo ele, mas alguns pedacinhos, alguns versículos, mas você, por favor, né, assim que você puder, que terminar e encerrar esse vídeo, pega a sua Bíblia cristã, a sua Bíblia católica e abre lá em Provérbios, lê ele todo, tenho certeza que o Espírito Santo vai falar melhor do que eu para você. Vamos lá? Provérbios capítulo 20, eu queria que você começasse comigo com 4, depois a gente vai pular lá para o 13, depois a gente vai saltitando, né? Salteando alguns versículos. O 4 diz assim: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega, né? Na seca, né? Na falta de fartura, procura e nada encontra. E aí a gente pula lá pro 13, que diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Ou seja, o Salomão aqui tá puxando a nossa orelha, nos fazendo entender que a gente precisa, ainda que pareça que não vai vingar o fruto na vide, né? Que a oliveira minta, né? A gente lê sobre isso, conhece muito bem esse texto. Ainda que seja inverno, ainda que seja doloroso, frio, né? Vento castigante, muita chuva, a gente precisa plantar, a gente precisa semear, né? Davi fala, né? Quem sai andando e chorando, certamente com alegria trará os seus feixes. Ou seja, não fica parado, né? Não desiste, anda mais um pouquinho. Você consegue. O 4 e o 13, eles estão meio que interligados, eles estão juntos, né? E a gente entende que o preguiçoso que não lavra, ou seja, ele não planta, ele não semeia, ele não rega a terra, né? Ele não faz nada, ele fica esperando o maná cair do céu. Deus até pode fazer, né? Mas nem sempre ele vai fazer isso. Às vezes ele nos vai dar a semente para a gente plantar, né? Para a gente semear. Vai nos dar condições para isso. Mas muitas das vezes ele faz o pão descer do céu, o maná vir do céu. É ele que faz. O momento é dele, o tempo é dele, a obra é dele, a maneira é dele. A maneira de Deus é melhor, sempre é melhor. Não sei se vocês conhecem, é um espontâneo. E o 4:13 nos ensina sobre isso, né? Que nos remete ao capítulo que a gente já leu, lá de Provérbios 6:6, que diz: vai ter com a formiga preguiçoso. Né? Ou seja, olha a formiga, né? Ela tá sempre ali enfileirada, todas unidas, todas juntinhas, todas diligentes, né? A gente até lembra do folclore, né? A história, né? Do texto, né? Não bíblico, mas da cigarra e da formiga, né? Quem que fazia o quê de forma certa, de forma correta, né? E a gente entende e ensina isso para os nossos filhos. E aqui Salomão também fala sobre isso. Eu queria agora que você fosse comigo no 5. Diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-las. Ou seja, a gente entende, a gente também já aprendeu aqui no capítulo 11, se não me falha a minha memória, de quarentona aqui, de velhinha, ou quase velhinha, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência, de sabedoria, perspicácia, né, sabe descobri-las. Aquele homem que tem, lá no capítulo 11 de versículo, comecei falando, não terminei, no capítulo 11 de Provérbios, que fala que a gente precisa guardar a nossa água, que a nossa água tem que estar sempre limpa, jorrando, né, palavras boas, férteis, agradáveis, né, naquela água mara, né, lá do tempo de Moisés, que bateu na rocha, fendeu a rocha e a água veio amarga, né, veio mara, né, e até hoje é chamado assim. A Bíblia nos fala a respeito disso, mas a gente tem que ter uma água boa, né? Palavras boas, doces, agradáveis. A água limpa é a que faz com que você consiga usar, não só para cozinhar, para plantar, para tomar banho, para dar banho nos meninos, né? Nos pets. E então, assim, tá tudo interligado. E aqui Salomão nos ensina a respeito disso. Como águas profundas, não rasas, né? Conhecimento, assim, mais do que superficial. São os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Ou seja, aquele que sabe discernir. A gente também já falou sobre isso, né? Ao longo desses vídeos todos, né? E muito mais Deus sabe discernir exatamente os propósitos, os planos, né? Deus fala o quê? Eu é que sei que caminhos que tenho para vós, ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? A gente entende, repete isso na canção, né?
foi falada, mencionada pelo irmão lá no espontâneo da gravação, vocês que me conhecem sabem, né, de quem eu estou citando. Então, assim, a gente entende que essas águas profundas, né, limpas, né, cristalinas, próprias para uso, para colheita, né, para semeadura, são os propósitos do coração do homem, mas aquele que é inteligente, que tem discernimento, a perspicácia, a sabedoria de Deus, né? A sabedoria salomônica, mas de Deus, sabe exatamente o que fazer. E agora eu queria que você pulasse junto comigo, eu anotei aqui para não esquecer, o 19. Diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem tem muito, abre os lábios. Vou ler novamente que eu li errado. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Eu botei a vírgula errada, no lugar errado. O mexeriqueiro, aquele que faz fofoca. Fofoqueiro, olha, menina, tem que te contar uma coisa, você não sabe o que aconteceu. Sabe fulana? Então, ciclana me contou, olha só. Olha o laço, o mexeriqueiro, o fofoqueiro. Muitas das vezes nós, mulheres, né, temos essa tendência a sermos curiosas. A gente precisa saber, sabe por causa de quê? Porque tem que orar certo, tem que orar na maneira correta. Você quer me contar? Você não quer me falar, não? Que aí eu tenho como te ajudar. Às vezes nem vai ajudar, muito menos orar, porque não vai lembrar, né? Vai, na verdade, lembrar para falar para outra pessoa. Né? Um segredo bem guardado é aquele que você, além de guardar, você entrega para o seu travesseiro diante de Deus, né? A gente entende isso. Claro que eu estou falando aqui de forma pessoal, né? Mulher com mulher, né? Mulher com a sobrinha, com a filha, com a filhada, né? Com a prima, né? O homem com um homem, né? O rapaz, o chefe com o funcionário, não em relação ao casamento, né? Que aí é diferente, ao contrário, né? Todos dois são um só, né? A Bíblia diz que é uma só carne. Aí você realmente deve não só falar, não guardar segredo, pelo contrário, né? Não só falar, mas compartilhar todas as coisas. Eu tô pensando aqui, sabe, marido? Falar o seguinte para você. O nosso menino, o nosso menino fez um negócio essa semana que você não vai acreditar. Mas o que você acha? Eu tô pensando em fazer assim. Ah, não, assim é muito radical. Assim é de forma muito severa. Eu acho melhor você, como homem, conversar primeiro, né? A nossa menina cuido eu, né? Então ali é um pouco mais leve, né? Mais suave o brandar dessa água aí, essa reviravolta dessa água cristalina que a gente acabou de ler, né? Ela tem que fluir muito melhor, de forma muito mais ampla. E agora eu queria que você voltasse comigo, nós estamos já encerrando e falando dentro desse contexto familiar cristão, né, entre pais e filhos. Eu queria que você lesse comigo o 11, que diz assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Vou ler de novo. 11, Provérbios 20:11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Ou seja, a gente entende que todas as crianças têm as suas fases, né? Você pode até estar pensando assim, mas quem é ela para falar isso, né? Ela já está fora da área dela, a área profissional dela, ela ainda não tem filhos, né? Casou tardiamente, mas quem é ela para falar isso, para gravar isso? Então, você esquece que sou eu. Fecha os olhos e deixa o Espírito Santo falar. É só a minha boca, só a minha voz e ora conosco a respeito disso. Olha para a palavra de Deus. Se for necessário, procura alguém mais velho, com mais experiência, dentro ou fora da família, ou até mesmo com experiência profissional na área, né? Então, a Bíblia aqui quer dizer o seguinte: quando você, papai e mamãe, ensina, né, inculca a criança no caminho que deve andar, né, e ainda quando for velho, não se desviará, ou velha, não se desviará dele. Aqui a Bíblia quer nos ensinar e nos dizer que até a criança se dá a conhecer se os seus caminhos são retos, se os seus caminhos são bons. A gente entende que cada criança tem a sua fase, a fase do porquê. Vem, menina, vamos almoçar, porque você tem que ir para a escola. Mas por quê? Até porque estava jogando videogame, né? Tava brincando no computador, vendo televisão. Então, assim, a gente entende que a criança tem as suas fases. A sua fase de pegar coisas que não foram dadas, né? E nem emprestadas, né? Tem a fase da mentirinha, né? Mentirinha, mentirão, tudo é pecadão. Então, a gente entende que a criança, ao longo da vida,
precisa ser disciplinada, né? Precisa receber dos pais, não é com a vara forte, ríspida, muito severa, né? A Bíblia é longe disso. A Bíblia fala que é para você corrigir com a vara, mas não é espancar, né? Pelo contrário. E a gente entende que a criança se dará a conhecer, se dará a ter o respeito. Quer ver um exemplo? Vou dar para vocês aqui um exemplo assim clássico que vocês já devem estar acompanhando aí, visualizando em todas as redes sociais e na televisão. Jacó e Esaú, Caim e Abel. Né? E agora eu vou dar aqui mais uma dica aqui, um spoiler, como vocês dizem, né? Tamar vai ter 2 gêmeos. E falei. Pérez e Zera, né? Então, assim, até a criança se dá a conhecer. José e seus irmãos, né? Todos eles tiveram uma cultura bíblica ali, né? Diante dos seus pais, quando vivos os seus pais, todos eles ensinados, inculcados em sua mente, mas cada um demandou para um lado. Então, que fique nessa manhã, aí no seu pensamento, né? Para quando você tiver o seu filho, a sua filha ou um sobrinho, de repente você é responsável por alguma criança, né? Não é nem porque é responsável de escola bíblica dominical ou da escola, não, mas por causa da família, no meio da família, olha, chama a mamãe, chama o papai e fala, olha só, eu aprendi, sabe, tem uma professora que ensinou, que discipulou, eu estava conversando com um pedagogo, né, com um psicoterapeuta, né, com um psicólogo, enfim, você fale com as suas palavras, né? Eu estava pensando, você não acha melhor dar um ensinamento cristão mais humanizado, né? Porque a Bíblia também fala sobre isso, né? A respeito sobre isso. Que a gente ensina e dirige tudo com a palavra de Deus, né? Que é a nossa lama, nosso leme, né? No nosso barquinho, né? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Então, assim, o nosso leme, a nossa fé, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer doutrina, antes de qualquer psicólogo, psicoterapeuta, médico, fonoaudiólogo, neurologista, antes de qualquer coisa, nós devemos nos deter a palavra de Deus. Então, na manhã do dia de hoje, fica aqui esse meu carinho. Por favor, esqueça quem sou eu. Esqueça que sou eu e corre a palavra de Deus. Eu senti no coração especificamente de falar sobre esse texto, porque estamos vivendo dias maus. A gente tem visto isso, não só de forma televisiva, nos noticiários, né? Dentro da igreja, dentro da família. Estamos vivendo dias maus. Os últimos dias estão cada vez mais próximos. Então, que a gente saiba ensinar, inculcar essa criança até dentro de nós, né? Que um dia se esqueceu, se desviou, né? Daquilo que foi ensinado, daquilo que aprendeu, né? Não somente nas Sagradas Escrituras, como diz a própria palavra de Deus lá no Novo Testamento em Timóteo, mas também de forma educacional, educativa no seio da sua família, no meio, né, da sua cultura cristã, né? Dentro de casa mesmo, católica, né? E entenda que nós estamos vivendo dias que precisamos nos guardar e nos resguardar daquilo tudo que falamos, olha a água limpa, água pura, daquilo que fazemos, se plantamos, se semeamos bem e daquilo que ensinamos. Ensinamos para as nossas crianças, ensinamos para nós, né? Que muitas das vezes somos ou ainda costumamos ser crianças em determinados momentos. Eu, então, nem se fala, né? Para quem me conhece aí no particular, sabe que eu amo uma brincadeira, amo coisas agradáveis de criança, né? Chocolate, pipoca, vocês já devem ter visto isso, já sabem, né, disso, desse meu paladar infantil, dessa minha jovialidade, né, de conduta, né, de caminhar. Mas que nós saibamos e entendamos sempre e não nos esqueçamos de quem nós somos diante de Deus, né? Servas, filhas, né? Filhos e filhas, né? De um pai amoroso, que está sempre pronto para ensinar, sempre pronto para nos abraçar, nos receber, falar, Senhor, nos perdoa, nós erramos, eu errei, eu reconheço e eu preciso desse acalento. Eu recebi uma conduta cristã igual ao do meu irmão, ou da minha irmã, e no entanto, olha onde eu estou. Tem misericórdia de mim. Então fica na manhã esse apelo, não meu, mas do Espírito Santo de Deus, para que você volte a fazer aquilo que é certo, aquilo que é reto, aquilo que é bom diante de Deus.
Deus te abençoe, um ótimo romper, um ótimo virar de semana. Tchau, tchau.